Ó Pai, que eu esteja na fenda da rocha, Jesus, porque é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Por isso, sobre cada coração eu declaro, Senhor Deus, ó Pai, corações abertos, Pai, mentes preparadas para receber a Tua palavra, que haja mover de salvação, que haja manifestação do Teu Espírito, curas, sinais no nosso meio, para que todos saibam que essa não é uma reunião qualquer. Esse é um lugar onde um povo se ajunta para adorar aquele que é santo, aquele que é Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Quem crê e concorda, aplauda o Senhor e glorifique a Ele. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Sejam bem-vindos. Quem está nos visitando? Visitantes, levanta aí sua mão assim, um sinal para a gente te conhecer. Seja de casa, mas aqui desse lado, né? Sejam bem-vindos, Deus abençoe a sua vida, é um prazer te receber. Desse lado aqui teve alguém? Não reparei? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Você que está perto dessas pessoas aí, gente, dá aquele soco bate, né? Seja bem-vindo. Eu sei que a gente já teve momento de comunhão, mas quero dizer que é um prazer recebê-los e também quero aqui honrar a vida do Michel e a banda Promessa, né, que esteve aqui agora ministrando, daqui a pouquinho tem mais, amém? E trazendo muita unção, adoração ao Senhor. Mano, obrigado por dizer sim ao convite, estamos juntos, sempre e para sempre. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios 3, a partir do verso 7. Deixa ela aberta aí, tá? O nosso tema da mensagem de hoje é avivamento integral. Já há algum tempo Deus tem nos despertado a essa linguagem, a esse desejo de viver esta realidade proposta pela palavra de Deus, a qual nós damos o nome de avivamento. Avivamento, cada pessoa, denominação, traz uma definição sobre isso. Eu costumo dizer que avivamento é quando há uma erupção do poder de Deus no meio da igreja. Avivamento, irmãos, eu já ouvi dizer que não é quando a tampa voa, é quando o fundo da panela, né, solta. Avivamento é aquele mover onde nós não medimos, onde nós não produzimos, mas nós atraímos. A igreja, ela não produz avivamento, a igreja atrai avivamento, porque avivamento é uma resposta do céu. Jesus ensinou por meio da oração que Ele nos ensinou, o Pai Nosso, de que nós precisamos atrair uma realidade que já existe no céu. Avivamento, ele não se define apenas no êxtase, tá? De um culto, de adoração, de um mover do Espírito. Vou pegar o de cá que é mais chique. Obrigado, Nath. Não se define, não se resume a apenas isto, tá? Mas eu acredito que isto é o start. A gente vai pegar no contexto bíblico, seja os avivamentos que houveram antes de Cristo, ou seja, os avivamentos da lei, onde houveram focos, momentos onde o Espírito Santo veio em determinado momento na vida de alguém, e por meio desse alguém, trazer transformação de realidade. A primeira coisa que o avivamento faz é trazer o povo a um alinhamento à vontade de Deus, amém? É fazer com que a gente viva, entenda, conheça e, claro, viva a vontade de Deus. O Senhor Jesus diz isso várias vezes quando Ele fala sobre a importância de fazer a sua vontade. Ele diz que são esses os que o amam. E o alimento desses que o amam não é comida ou bebida ou qualquer coisa, mas é fazer a vontade de Deus. Então, o avivamento precisa existir uma característica, irmãos, que deve ser unânime em todas as eras que o avivamento veio, é o desejo de conhecer e aplicar a vontade de Deus na nossa geração. A única maneira de nós conduzirmos nossos pés por caminhos seguros está, irmãos, e nós trilharmos debaixo da vontade de Deus. O Senhor diz que a sua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A única segurança que nós podemos ter na vida é de estarmos debaixo da vontade de Deus, sendo movidos pela vontade de Deus.
e a coisa mais importante que o avivamento precisa produzir em nós é o desejo de entender o que o céu quer que a gente faça, o céu quer que a gente manifeste. Porque não vale a pena, irmãos, não, sabe, irmãos, de que adianta, sabe, o êxtase sem a aplicação disso. Porque avivamento não finda quando termina o culto, você vai para casa, depois de um momento aqui de chapação. Isso é bom, eu sou do canela de fogo, amém? Quem gosta aí do manto? Eu gosto, irmão. Eu sou do manto, amém? Sou do fogo. Nós somos gerados no fogo, nós somos gerados em Cristo, no batismo pelo Espírito. E uma das principais ênfases do Novo Testamento acerca desta nova vida, desse novo tempo, dessa nova dispensação, sem dúvida, é o que diz respeito ao nosso relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é uma das principais razões que torna o ministério da graça incomparavelmente superior ao ministério da lei. A pessoa do Espírito Santo é o que torna, é uma das coisas que vai, irmãos, levar essa dispensação ao qual nós estamos hoje inseridos, irmãos, a um nível superior ao qual Paulo fala, e nós vamos ler aqui já esse texto que eu pedi para vocês abrirem, que não há um nível de comparação que, na verdade, não se compara o que está proposto para nós hoje do que a lei experimentou. Então, partindo disso, eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 3, versos 7 ao 11. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado, por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, beleza. A gente tem percebido que há essa mensagem hoje. Nós vamos viver um mover de Deus nos nossos dias. Tem se pregado, tem se falado muito sobre isso. Os grandes avivalistas do nosso tempo hoje têm trazido essa mensagem. Profecias liberadas, irmãos, anos atrás, décadas atrás, apontavam para os dias de hoje, para, irmãos, um tempo onde a igreja seria visitada por um mover do Espírito. Só que algo que nós precisamos levar em consideração é que, quando Jesus ele veio instruir os seus discípulos para um novo tempo, Jesus ensinou a eles sobre o caráter do que viria sobre eles. Jesus falou para eles do que de fato era aquilo que seria derramado sobre eles. Eles tinham uma visão limitada, Jesus apresenta para eles uma nova realidade que viria, eles ainda não tinham. Lá em João capítulo 14 ele vai dizer, vocês ainda não têm, mas ele habita convosco, mas ele estará em vocês. Jesus morre, ressuscita. No capítulo 20 de João, Jesus vai falar e sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus agora apresenta para eles uma outra perspectiva, é que antes deles começarem o ministério, o seu serviço, eles precisavam de um outro revestimento, e esse agora sobre eles. Então perceba que em todo momento Jesus está ensinando a eles a perspectiva correta sobre o que viria. Por quê? Porque nós podemos, irmãos, nos ater àquilo a qual não foi Deus quem enviou, porque tem aparência, mas não é o que de fato Deus quer fazer. E nos nossos dias de hoje, com tantas falas, com tantas mensagens, com tantas pessoas atraindo a atenção, nós podemos, irmãos, nos ater ou abraçar um avivamento que na verdade não é um avivamento. Podemos nos perder em um falso avivamento, porque avivamento, irmãos, ele não é em partes, por isso o tema, avivamento integral. Nós precisamos entender que o verdadeiro e legítimo avivamento, ele precisa perpassar, ultrapassar, ir além daquela mentalidade que nós condicionamos a nossa vida hoje na busca de um êxtase simplesmente. De algo que vem sabe, irmãos, é bom, é gostoso e pronto. Mas avivamento vai muito mais além disso. Eu quero fazer uma ilustração aqui, para isso eu quero chamar uma pessoa aqui retombante, né? Uma pessoa que, né, naquele estilo, vem pá, tá? Vem cá, Pata.
Eu não poderia deixar de convidar você aqui. Vem cá. Pode vir. Vem cá, vem cá. Hoje ele está na beca, ó. Tinha que botar agora a música, né? Pastor Patati. Receba, varão. Vamos imaginar comigo aqui que Patati, né? Tailã, para quem não sabe, né? É um bolo. Ok? É um bolo. Um bolo bem, né? Ó, decorado. Hoje ele veio, né? Com um bolo. E a gente sabe que o bolo é o quê? Relaxa, irmão, estão profetizando. Quando você chegar aqui com a varoa, eles vão ficar assim, uau! E como um bolo, a gente sabe que é o produto, é o resultado. Só que para chegar nesse resultado, nessa integralidade, não sei se é essa palavra, mas eu gosto de inventar a palavra, existem vários componentes. Vem cá, Vini. A gente sabe que para fazer um bolo a gente precisa de quê? Farinha de trigo, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Branquinho. Farinha de trigo, né? Só que a farinha de trigo, ela é componente do bolo, mas ela pode ser chamada de bolo? Ela é só uma parte do todo. Aí, de repente, quem agora eu vou chamar? Vocês vão começar agora a associar, né? Vou chamar alguém totalmente. Vem cá, Lipe, você mesmo, Lipe. Tem um açúcar, né? Pronto, doce, né? Todo mundo gosta. Tem um açúcar. O açúcar faz parte do bolo. Ele pode ser chamado de bolo porque ele é parte, ele não é tudo. E aí, né? Tem as outras partes. Tem o ovo. Tem o que mais? Fermento, leite, manteiga, né? E aí, ou seja, cada parte na junção, de fato, produzirá o quê? O bolo é o produto integral de tudo isso misturado. É o resultado. Então, partes do que compõem um todo não pode ser identificado como um todo. Não pode ser chamado como o todo. Porque isso aqui, irmãos, é apenas um produto que, unido a outros, produz o resultado. Então, quando a gente fala sobre avivamento, nós precisamos entender que avivamento, o resultado, ele precisa ser uma soma de vários aspectos deste mover que o Espírito Santo produz na vida daqueles que o recebem. Quando a gente olha para esse lugar de avivamento apenas como talvez a esfera do êxtase, nós estamos, irmãos, num avivamento parcial. É um avivamento que atinge talvez de uma forma espiritual a nossa vida. Mas isso precisa, sabe, irmãos, inundar e dar espaço a que as outras coisas também necessárias para a evidência aparecer. Obrigado, garotos. Um aplauso de Jesus pela vida deles. Então, partindo disso, a gente vai perceber que Atos 2 não ficou apenas em Atos 2. Atos 2 foi um start. Atos 2, quando a Bíblia vai dizer que estavam ali reunidos e de repente veio o Espírito Santo sobre eles, e então veio aquele êxtase, veio os dons do Espírito, veio uma evidência do sobrenatural através das línguas estranhas. Imediatamente Pedro começou a pregar, vidas se converteram, mas aquilo foi dando espaço e evidenciando o que o êxtase mostrou, irmãos, alcançando outras esferas da sua vida. Então o avivamento não para no êxtase. O Espírito, irmãos, é um lugar onde esse start acontece. Porque primeiro, numa perspectiva pessoal, o avivamento precisa ser interno para depois externo. O slogan do Fire, o nome Fire, para quem não sabe, não é a tradução fogo, mas é uma sigla. Fogo interno, revolução externa. Uma mudança de dentro para fora. E a gente vai entender que o Espírito Santo, ele justamente tem essa ação. A obra do Espírito
ela primeiro ocorre dentro, para depois fora. Ela primeiro precisa encontrar em nós, irmãos, a disponibilidade para ter o nosso caráter aprimorado. Porque eu não acredito em um avivamento que não, irmãos, transforme caráter. É o primeiro ponto. O bolo, irmãos, esse avivamento sem caráter transformado, pessoas que às vezes podem até, irmãos, ter o dom, mas não têm caráter. São pessoas, irmãos, que têm a natureza ainda inclinada para uma conduta desalinhada com Deus. Pessoas que acreditam que têm uma unção, mas não têm caráter aprovado, um caráter que revele a evidência de alguém que carrega o Espírito Santo. Amém? O caráter, irmãos, é algo tão decisivo que a igreja primitiva, antes de eleger qualquer pessoa para o ministério, seja um bispo, um diácono, qualquer pessoa, eles primeiro entravam na esfera não espiritual, mas era na esfera do caráter. Homens íntegros, de uma só mulher. E começava, Paulo, por exemplo, quando ensina a Timóteo sobre isso, Timóteo está ali, irmãos, começando o seu ministério pastoral. Então Paulo vai ensinar, olha Timóteo, quando você perceber alguém para o ministério, olha só, primeiro você vai analisar o caráter dela. Timóteo, 1 Timóteo 3 e capítulo 4, depois pode ler. Então ele começa a trazer um perfil de pessoas que realmente receberam o Espírito, mas que demonstram no caráter. E eu quero profetizar, irmãos, que a nossa geração não é uma geração, sabe, irmãos, do jeitinho brasileiro. A nossa geração não é uma geração que vai buscar meios de facilidade. É uma geração que vai priorizar aquilo que é legítimo, porque há um caráter aprovado de Deus sobre nós. Deus, irmãos, quer que muito mais que você levante um morto do sepulcro ou dê a visão a um cego, é que você entre e saia dos ambientes e as pessoas façam, ali há um homem de Deus. Não pelo que você faz no sentido dos dons, ou que você entrega no sentido dos talentos, mas naquilo que você é. Imagina como é, irmãos, decepcionante alguém que carrega um talento, um dom, mas que tem um caráter, irmãos, que ninguém quer conta. Uma pessoa que não tem o caráter moldado, ela não pode dizer que é avivada, que tem o Espírito trabalhando através dela. O avivamento integral, irmãos, precisa mudar o seu caráter, o meu caráter. Eu preciso ser uma pessoa aonde a minha geração seja constrangida por um caminhar reto. Eu preciso constranger as pessoas ao meu redor com um caráter aprovado, de alguém que elas não vão contar para sustentar uma mentira, com alguém que elas não vão contar para sustentar algo ilícito, com alguém que elas não vão contar, irmãos, para estabelecer coisas que vão denegrir a imagem de Cristo através de nós. Caráter aprovado. A palavra do Senhor vai nos ensinar em muitos textos, queridos, sobre isso. Então, uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo não pode carregar um caráter reprovado. Paulo, ele fala de uma guerra que existe em nós, espírito e alma. É lógico que nós somos tendenciosos sempre a buscar os atalhos que nos favoreçam a chegar no destino que a gente quer. E às vezes esses atalhos, eles vão nos oferecer meios, métodos que vão, de alguma forma, irmãos, ir contra a palavra de Deus. Por exemplo, pessoas que estão no ambiente de trabalho e elas desejam crescer. Só que aí ela usa o viés de sempre tentar reduzir, minimizar, afetar o trabalho dos outros para tentar se promover. Isso é um desvio de caráter. Porque para eu ter meus sonhos realizados, eu não preciso atrapalhar os seus. Amém? Seja no ministério, seja em qualquer ambiente. A nossa geração, irmãos, e nós vivemos num contexto onde impera, irmãos, uma maldição. É algo hereditário, desde a geração da nossa nação. Chama corrupção. Há um espírito de corrupção sobre a nossa nação. E nós precisamos combater isso. Orando sim,
acima de tudo, porém aplicando. Amém, irmão? Aplicando. Porque às vezes a gente pode achar nada demais, só que às vezes as pessoas estão ali e não falam nada, mas estão percebendo, te vendo, te lendo, te assistindo e vendo, olha o crente. Talvez elas vão até te oferecer, mas você precisa o quê? Sustentar um caráter aprovado. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versos 25 ao 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está falando de uma disposição dele de subjugar a sua vida, a moral, a sua conduta, tudo que envolve a sua vida a um lugar de retidão. E o interessante é que nos versículos anteriores, Paulo está dizendo assim, olha, eu fiz-me disso para ganhar aqueles. Paulo fala de uma certa, vamos dizer assim, mistura, né, da sua vida em alguns ambientes para ganhar aquelas pessoas. Aí algumas pessoas vão pegar isso como talvez respaldo e dizer assim, vou ganhar os caras do bar, vou sentar lá para tomar uma com eles e vou falar de Jesus para eles. Tem gente que às vezes usa esse artifício para tentar respaldar, mas Paulo está dizendo de que ele foi em muitos ambientes para pregar as pessoas daqueles ambientes, mas em nada Paulo ele feriu o caráter do Espírito Santo nele. Porque nesses ambientes, por mais que ele tivesse sido, irmãos, atraído ao mesmo comportamento, ele falasse o quê? Mas eu subjugo o meu corpo à escravidão. Eu subjugo a minha vida a um lugar de retidão, de conduta. Porque nós não podemos, irmãos, estar alinhados com Deus na doutrina e com o diabo na conduta. Nós precisamos alinhar nossa vida em caráter aprovado. Num caráter onde as pessoas não encontrem em você motivo de dizer assim, olha, fulano é mentiroso, nem conta com ele. Caráter. Isso é uma marca dos filhos de Deus. Amém? Da geração que vai fazer a diferença nesse tempo, do povo que o Espírito Santo vai encher, vai derramar da glória, da unção, irmãos, porque ele vai dizer, aquele ali está comprometido e não vai comprometer a minha imagem, não vai comprometer o céu, não vai comprometer, sabe, a igreja do Senhor. Caráter. Você pensa que é algo que talvez só a gente aprecie? Não, irmão, Deus aprecia isso. Deus olhou Daniel, um homem de caráter, no meio de uma geração corrompida, de uma realidade profana. E a Bíblia vai dizer que Daniel era um jovem que tinha um espírito excelente. Deus encontra Davi, Samuel. A gente vai percebendo, irmãos, que isso vai legitimando. Agora, sabe uma coisa, irmãos? Que a unção de Deus, ela é removida quando nós perdemos isso. Saul perdeu, irmãos, a unção, porque perdeu o caráter também. Um homem que mentiu, um homem que não apenas não obedeceu, mas se propôs a uma conduta, a fazer algo que não fez. Sansão perdeu seu caráter ao longo do tempo, não foi só uma questão de desobediência, porque a desobediência, irmãos, é o resultado de alguém que já não tem mais nada a perder. É alguém que já, irmãos, já entregou a sua vida a seus próprios desejos. Entende? A desobediência não foi o start foi quando aquela pessoa, irmãos, perdeu o crivo, perdeu, irmãos, o foco, perdeu a base. Então a desobediência é só mais um passo, é um resultado. Então nós precisamos, como geração do avivamento, sermos homens e mulheres de caráter. Amém? Deus quer, irmãos, que você seja um homem de caráter, uma mulher de caráter. Alguém que não tem quem, sabe, ninguém te apontar o dedo. Que quando pensar em algo errado, não chama fulano não, porque fulano não vai querer. Não fala isso não, porque quando souber, irmão, que você é alguém que zela pelo caráter aprovado, os céus vão aplaudir você de pé. Assim como Estevão teve a visão. Enquanto estava sendo apedrejado, a Bíblia vai dizer que Estevão, irmãos, ele vê os céus abertos, diz, o Senhor está de pé. Ele viu o Senhor de pé.
E aí, os fariseus ficaram com a visão de Estevão. Não porque Estevão estava sendo espiritual, é porque o que Estevão estava dizendo para eles era inconcebível. Um rei de pé? Eles sabem que um rei só se levanta do seu trono, irmão, naquilo que o favorece. Mas ele viu Jesus, ele viu Deus de pé no trono. Ou seja, eu aprovo esse homem. Quem aqui, irmão, está preparado, deseja ver os céus e o Deus Todo-Poderoso de pé pela sua vida? Caráter aprovado. A outra fatia, esse outro ingrediente do bolo, do avivamento, que precisa ser uma evidência na minha e na sua vida, irmão, chama-se santidade. Não existe avivamento sem santidade. Não existe, irmãos, esse lugar de viver o sobrenatural sem santidade. A Bíblia nos diz que nós somos templos do Espírito. O Espírito, ele é aquele que manifesta. É através dele, é ele que opera. Entenda? Não se trata de mim nem de você, amém? Se trata dele em nós. E nesse quesito reino na terra, o Espírito Santo, ele vem com a missão. Lembra da bênção apostólica que no final do culto a gente faz? Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Isso, irmãos, Paulo está falando sobre as 3 dispensações do mover de Deus. Ele fala do aspecto do Deus que manifestou seu amor, do Filho que manifestou a graça e do Espírito que é a comunhão. E dentro de um tripé desse relacionamento, dessa palavra comunhão, existe, irmãos, o que nós chamamos de aquele que veio para ser o nosso parceiro no processo. O Espírito Santo, ele veio ser parceiro, cooperar. A palavra ajudador, como um dos atributos da sua obra, é uma palavra que ela é definida no grego como aquele que pega numa ponta. Ou seja, é alguém que não veio fazer o trabalho no seu lugar, é aquele que veio te ajudar. Só que para eu ter, irmãos, esta ajuda e nós caminharmos em unidade, tem dia que eu acordo assim, Espírito Santo, o que a gente vai fazer hoje? Tem dia que eu fico instigando assim, vamos levantar um paralítico? Tem dia que eu oro assim, de verdade, vamos levantar um paralítico hoje? O que é que o povo vai ser aquele negócio que ele mover, a gente vai pregar o evangelho e as pessoas vão converter. Fico nesses papos assim, sabe, para instigando a sua fé e o desejo de viver o sobrenatural. E o Espírito Santo, ele veio justamente para cooperar com a gente nessa obra. Sozinho eu não posso. Ele não vai fazer sozinho. Ele quer cooperar. Porém, para que haja essa cooperação, ele precisa encontrar um lugar onde a sua presença se encaixe. O Espírito Santo, irmão, só passa pela fenda da santidade. Diga ao seu irmão, o Espírito Santo só passa pela fenda da santidade. Se você, irmão, não tem na sua vida esse orifício, sabe aqueles brinquedos de criança que a rodinha só passa pela rodinha, o triângulo só pelo triângulo, o quadrado só pelo quadrado, sabe aqueles brinquedinhos? O Espírito Santo só passa, só penetra irmãos, pelo buraco, vamos chamar assim, da santidade, pela forma da santidade na sua vida. Porque sem santidade é impossível. Sem santidade não tem como agradar a Deus. O Espírito Santo, irmãos, não habita num ambiente escuro. Eu não estou falando aqui de que ninguém pode pecar, não pode mesmo. Mas não no sentido de que um pecado já compromete tudo. Mas não quero que você ouça isso como, o pastor disse que de vez em quando eu posso. Jesus disse, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado. Então nós precisamos entender que avivamento, irmãos, requer, não é uma opção, é um item obrigatório, santidade. Nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres, que amam agradar a Deus, que renunciam à carne, que militam contra tudo aquilo que tenta roubar, sabe, essa evidência do mover de Deus na sua vida. Porque talvez você não vai, irmãos, glorificar a Deus levantando um paralítico da cama, mas você vai glorificar a Deus quando, irmãos, de repente, uma cremosa que não é de Deus vem até você e tenta te seduzir, e você fala assim, não, chuta que é laço, porque a minha vida é do Senhor e eu estou me guardando para o dia do casamento, amém?
Você está glorificando a Deus. Sim ou não? Sim, irmão. Santidade ainda é algo, irmãos, é uma linguagem do céu. Santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então isso é tão sério, que às vezes um deslize compromete todo um resultado. Às vezes, irmãos, um nada a ver, um não tem nada não, só hoje, ninguém está vendo, compromete, irmãos, tudo o que Deus quer fazer através da sua vida. Por isso precisamos lutar contra o pecado. Precisamos todos os dias, irmãos, nos nutrir da vontade de Deus, da palavra de Deus, e subjugar a nossa carne, está inclinada às concupiscências. Porém, o fruto do Espírito é amor, diga amém, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora sabe o que é melhor? Ele continua: contra essas coisas não há lei. Ou seja, não há regra. Você não precisa se moldar a um padrão doutrinário, um padrão, sabe, religioso. Se esses frutos estão na sua vida, irmãos, você não precisa de uma regra para te conduzir no cabresto. Não, você é alguém que tem a natureza de Cristo naturalmente exposta. Naturalmente exposta, irmão. Porque o que é o fruto do Espírito, senão o caráter de Cristo na vida do crente? Todas as 9 características você vai ver explícita na vida de Jesus. Então, santidade não é apenas quando eu evito tocar o que é impuro. Santidade, irmãos, é revelar Cristo através da minha vida. Santidade, irmãos, é quando você revela o caráter daquele que os anjos declaram que ele é o quê? E ponto. Ele revela, é a natureza de Cristo. E o que é a obra de Jesus na cruz, irmão? Se não pegar a sua natureza, que estava corrompida pelo pecado, porque o velho Adão, todos que nasceram debaixo dessa herança, nasceram contaminados, mas aí veio o segundo Adão, pegou e neutralizou a força do pecado, que manchava a sua natureza, e colocou agora em você o seu espírito, para que a natureza dele se manifeste todos os dias. Amém? Essa é a obra, irmãos, é a evidência. Avivamento sem santidade não é avivamento. Pode ser qualquer mento, mas não avivamento. Pode ser, irmãos, algo, e por isso que eu falei no início, nós precisamos ter a consciência do que é avivamento. Não é uma parte, é um todo. E eu preciso entender essas partes para eu não abraçar um avivamento que não tenha o leite. Um avivamento que não tenha, que não exija mudança de caráter. Um avivamento que não exija santidade. Um avivamento que não exige o quê? Outro ponto que nós vamos falar aqui. Serviço, entrega. Porque às vezes podem te oferecer um avivamento que só você vai desfrutar, que se trata de você, para você e por você. Um avivamento, irmãos, onde o homem está no centro. E hoje em dia tem muita mensagem levando as pessoas a este lugar, aonde Deus saiu do centro e o homem ocupou o lugar. É tudo se trata de mim, porque o meu, porque eu senti, porque eu quero, porque eu desejo, porque podem te oferecer. E olha que ele vai ser talvez até aparentemente bíblico, mas um avivamento que não produz em você, irmãos, a compaixão pelo outro, em transbordar isso, em servir isso. Um avivamento que você aqui pula, mas que você fica na cadeira, onde você não transborda do Senhor. Esse não é um avivamento integral. Todos fomos chamados, amém? Todos sem exceção. E existe uma mensagem dentro de você que o mundo precisa conhecer. Na sua faculdade, seus colegas, sua família, amigos de infância, enfim, no seu trabalho. Há algo em que precisa transbordar da sua vida. Avivamento, irmãos, embora seja algo que nós viemos a desfrutar, e a gente fica muito alegre e extasiado com isso,
Não tem como não se beneficiar com o mover de Deus. Não tem como, irmão. Não tem como sair de um culto, por exemplo, onde veio o Espírito Santo, mover um xaramaná, daqui a pouco vai acontecer isso aqui, amém? E a gente não se beneficiar disso. Inevitavelmente o mover vai te beneficiar. Só que entenda, o motivo de você receber algo é para que isso, irmãos, se amplifique ainda mais. Então nós precisamos ser uma geração, não como o mundo ensina, uma geração egoísta, uma geração que quer tudo para si mesmo, mas geração, irmãos, que serve. A primeira coisa que aconteceu em Atos 2, após a descida do Espírito Santo e depois de falar em línguas, foi que Pedro, ele se levou, foi movido a tornar conhecido aquilo que ele havia acabado de receber. Pedro foi movido, irmãos. Pedro, ele não se levantou para defender-se. Pedro não se levantou, irmãos, para talvez combater os caras que estavam ali falando, ei, estão embriagados e tal. Não, Pedro se levantou para dizer o que tinha acabado de acontecer naquele lugar. Ei, vocês, olha o que está acontecendo aqui. Foi o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias e então Pedro começou a pregar, e isso aconteceu porque Jesus, a qual vocês crucificaram, foi morto e tal, e de repente, irmãos, mais de 3.000 almas foram salvas. Entenda, quando o avivamento vem, ele tira você da necessidade, irmãos, de talvez carregar uma justiça própria, uma intenção que para em você, mas de transbordar isso. O avivamento precisa tirar você daqui hoje e na primeira poste que você encontrar, falar de Jesus para ele. Talvez seja verbalizando, talvez cantando, talvez seja, irmãos, no TikTok, talvez você use um meio, um mecanismo, mas você precisa transmitir uma mensagem que há em você. Porque não há avivamento, irmãos, sem o serviço. Não, deixa fulano. Isso é tão sério que isso pode ser determinante na sua salvação. Você sabia disso? Avivamento que se vive sozinho, irmão, não é avivamento. Não adianta, irmão, queimar e não provocar um incêndio ao nosso redor. Para quê? Para que unção? Para que fogo? Para quê? Se você vai consumir tudo sozinho. Para que queimar se você não vai incendiar aonde você está inserido? Não tem sentido. Não tem propósito. E olha que o caráter vai definir muito isso. O caráter vai definir muito isso porque Deus, irmãos, não quer te dar aquilo que te roube dele. E às vezes até a unção pode nos roubar do Senhor, sabia disso? A performance, os resultados. E Deus não está interessado em dar coisas grandes a pessoas com corações reduzidos. Então, para que unção? Para que, Deus, derrama o teu fogo? Para que, Senhor Deus, eu quero mais da tua presença? Vai, deixa queimar. Eu já acendi a lamparina. Para quê? Você se fez essa pergunta e você já encontrou a resposta? Por que você precisa de unção? Por que você precisa de mais da glória de Deus na sua vida? Se você nunca se fez essa pergunta, hoje é um bom dia, e esse é um ótimo momento para isso. Para que mesmo eu quero a unção? Será que eu estou entrando no avivamento do modismo? Vou cantar aqui, vou na mesma vibe, mas qual o sentido, irmãos? Diga, avivamento tem que ser integral. Então não existe avivamento sem serviço. Lá em Mateus, capítulo 5, do versos 13 ao 16, não precisa ler não, se quiser botar no telão aí, Jesus vai dizer sobre a perspectiva de alguém que é transformado. Aí ele usa a figura do sal e a figura da luz. Ele fala que o sal, se ele não for derramado, se ele não for posto, se ele não for usado, ele fica sem utilidade. Ele precisa ser usado, ele precisa salgar, ele precisa dar sabor.
aonde ele está. Sim ou não? É igual à luz. Ele diz que não se pode esconder uma luz debaixo da mesa. Jesus fala assim, ó, na linguagem contemporânea, vai dizer, não faz sentido. Não tem cabimento. Você precisa brilhar para que os outros vejam. Ele não está falando sobre se mostrar. Ele está falando sobre cumprir o propósito da luz, clarificar o caminho para que outros também recebam. Então ele vai dizer, brilhe a vossa luz diante dos homens, que são as vossas boas obras, que glorificam o Pai. Nós precisamos ser uma geração disposta, não voluntária, uma geração que assume a responsabilidade como filhos, porque Romanos capítulo 8 vai dizer que há uma ardente expectativa da criação, pela manifestação dos voluntários. É assim? Não. Dos filhos de Deus. Há uma expectativa para que nós venhamos, irmãos, sair dessa visão. Não é minha responsabilidade, é do líder, do pastor. Não, é sua, como herdeiro de um reino. Nós precisamos estar disponíveis a servir, querido. Precisamos servir, precisamos doar, dizer assim, eu quero doar minha vida, eu quero servir, eu quero fazer algo relevante na minha geração. Eu preciso sair da esfera de venha a mim, dizer, Senhor, envia-me. Você que ouviu um glória a Deus, cadeira para cima. Precisamos, irmãos, ser essa geração. Jesus, irmãos, está preparando, o Espírito Santo, irmãos, está preparando o cenário. Está tudo se configurando, cada peça no seu lugar, cada cidade no seu tempo. E o Senhor, irmãos, vai visitar o seu povo nesses dias. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Só que Ele está com seus olhos procurando. Deus está procurando. Se Deus está procurando, é porque, eita glória, está escasso. Ou seja, significa que existe um padrão. Não é alguém que só pega o fermento, não é alguém que só pega o leite, não é alguém só da manteiga, é alguém do bolo inteiro. É alguém que entende, irmãos, porque há uma urgência. Diga comigo, há uma urgência. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu tenho esse sentimento de que há uma urgência para esses dias. Há todo, irmãos, um plano arquitetado por Satanás para tentar, irmãos, calar o povo de Deus, para subjugar a igreja, para nos levar a normatizar o pecado, a permitir que certas influências comecem a contaminar o verdadeiro e legítimo evangelho. Por quê? Porque é dessa forma que ele impede a nossa ação. E qual foi o chamado do Senhor para a igreja? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quantos estão entendendo isso? Então, aonde é que a gente derruba as portas do inferno? A Bíblia já diz que o mundo já é no maligno, irmão. Então, onde você vai pisando, você vai colocando um ponto de luz, dissipando trevas. Onde você vai ter corrupção, onde você vai, irmãos, tem desvio de conduta, onde você vai, irmão, tem pessoas no pecado, onde você vai, irmãos, existe um contexto onde as trevas se alimentam, e você precisa ser alguém que vai, irmãos, ser aquele que vai criar uma ruptura nesse sistema que está cada vez mais, irmãos, indo a pior. Então você é o agente de transformação. Obrigado por um amém, 2 glórias a Deus, metade de um aleluia. Você é esse agente que Deus quer. Eu sou esse agente que Deus quer, irmãos. Mudar realidades. E hoje em dia, irmãos, nunca se foi tão necessário o crente se posicionar. Mas eu não quero entrar em combate. Eu não estou chamando para você ir para o meio da rua, chamar ninguém para duelar ideologia, duelar conhecimento. Estou falando sobre o seu posicionamento, sobre a sua conduta, sobre as suas escolhas. Eu estou falando, irmãos, sobre não compactuar com aquilo que a Bíblia, de forma clara e explícita, condena. E nós não podemos, irmãos, usar do nosso direito de escolha como um motivo de, às vezes, até olhar numa perspectiva
conveniente. Não tem que ser conveniente a mim, tem que ser conveniente a palavra. Amém? Não tem que ser uma questão de conveniência, de ideologia, de pensamento, de achismo, não. Porque você acha, a palavra tem certeza. Nós precisamos ser pessoas que não negociam uma vírgula da palavra de Deus. E o que mais o inimigo tem tentado fazer hoje, irmãos, é minimizar isso. Já se ouviu até a ideia de atualizar a Bíblia, imagina aí. Então, ou seja, eu não posso, irmãos, permitir, eu não posso entregar as minhas escolhas, o meu poder de escolha a uma ideia de conveniência a mim. Eu preciso ser um cristão que zela pela palavra de Deus. Então, isso aí vai envolver tudo, porque o envolvimento é integral. Política, saúde, esporte, todos os ambientes da sociedade, aonde requer de você uma escolha, você precisa escolher pela palavra. Houve um momento que Jesus ele fez uma seguinte declaração para os que o seguiam. Enquanto havia pão, eles estavam seguindo Jesus, mas houve um momento que Jesus falou assim, não tinha pão, o povo cansado, o povo se dissipou, e disse assim, e vocês, discípulos, vocês também não vão não? Podem ir, façam com a multidão. E a resposta foi o quê? Para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, irmãos, o Senhor nos deixou algo para que a gente mesmo se protegesse, é a palavra. Quando você, irmão, zela pela palavra, vamos supor, eu cheguei aqui e disse para Michel, é o seguinte, tu canta 4 músicas no início, beleza? Aí Michel vem e canta 4 músicas. Aí eu falo, Michel, por que tu cantou 4 músicas? Demorou demais, cara. Aí Michel, pastor, foi você que mandou eu cantar. Ele está protegido, porque eu disse para ele assim, Deus te deu uma palavra para você se proteger nela. Quando você chegar lá e não ter cumprido o que Deus disse, não tem essa ideia, historinha de Senhor, eu achava que tu ia ser de boa, porque o Senhor é amor. Não, Senhor, eu achava que eu podia, porque o Senhor é inclusivo, porque o Senhor abraça. Você achou demais, está lá escrito. Está escrito. A palavra se explica, a palavra de Deus se sustenta. Então eu me protejo nela. Deus disse isso, amém, estou com Ele. Porque fé é quando Deus diz algo e eu digo mesmo. Isso é fé. E sem fé, sem fé, e a quem você está agradando? E por último, avivamento precisa produzir. Vamos lá? Primeiro foi o quê? Caráter, santidade, serviço e por último, foco na eternidade. Foco na eternidade. Sabe quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos em Atos 2? Antes de Jesus subir aos céus, ou melhor, na hora que Jesus estava subindo aos céus, 2 varões apareceram de junto deles e falaram assim, ei varões, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer. Ele estava lhe dizendo assim, olha, ele falou assim, volta para Jerusalém. Eles voltaram para orar e veio Atos 12, o Espírito Santo desceu. E aqueles homens começaram a caminhar na iminência de que Jesus poderia voltar naqueles dias, naquele momento. Aqueles homens não mais consideravam as suas vidas como alguma coisa de valor. Paulo vai dizer que o quê? Que o viver e o morrer é lucro. Irmãos, eu já vi cada história, irmão, pesada, de lugares onde pessoas cheias de Deus faziam a obra. Eu me lembro de uma história, há pouco tempo eu ouvi de um pastor contando, eu esqueci agora o nome do país, mas era um país perseguido, onde um grupo de irmãos, eles iam pregar o evangelho, e eles pregavam o evangelho, tipo naquela condição, em cavernas, em subterrâneos, tal, e aí,
eles sabiam a quantidade de pessoas quando se reuniam, eles aguardavam isso, todo mundo ia, ninguém faltava um culto. Aí teve um certo dia que eles chegaram para o culto e alguns irmãos não apareceram, e eles ficaram preocupados. E então, passado ali um tempo, eles voltaram para a cidade e eles ficaram sabendo que aqueles irmãos haviam sido descobertos pelo governo e foram todos presos e mortos. E eles começaram a chorar. Os irmãos começaram a chorar, começaram, sabe, a se rasgar as vestes e falaram assim: por que não foi com a gente, Jesus? Ou seja, eles estavam chorando, eles estavam decepcionados porque não foi com eles, porque eles não foram eles que foram pegos, porque não foram eles que foram mortos. Isso eu vi recente, foi um pastor que ele trabalha com missões e ele viaja, irmãos, pelo mundo afora. E ele contando diversas histórias, diversos exemplos. O avivamento precisa produzir em nós, irmãos, um desejo pela eternidade. Porque você pode ser avivado bastante para atingir sua performance, porém não o suficiente para alcançar a eternidade. Você pode ser avivado bastante, irmãos, para fazer algo bem feito, para entregar um dom, para levantar um paralítico, para profetizar até, mas não o suficiente para ouvir a última trombeta e subir à eternidade. Porque há muitos que buscam a unção para esta vida, e Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:19, que se só para esta vida que esperamos, somos de todos os homens os mais dignos de pena. Precisamos ter um anseio pela eternidade, irmão. Quem quer morar no céu? Sabe, um grande homem de Deus chamado C.S. Lewis, ele foi 30 anos da sua vida, ele foi ateu durante 30 anos da vida dele. E ele tem uma frase que é tremenda. Ele fala que os homens que mais fizeram no seu tempo presente foram os homens que mais pensavam no tempo por vir. Os homens que mais desejavam a eternidade foram os homens que mais transformaram o seu presente. Foram os homens que mais fizeram a diferença no seu tempo. Foram aqueles que estavam com os olhos, com o coração na eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Avivamento, irmãos, precisa ser integral na minha e na sua vida. Avivamento não é só o êxtase, avivamento não é só, irmãos, o caráter, avivamento não é só o serviço, avivamento não é só a visão sabe, irmãos, dos últimos dias. Avivamento é todo um conjunto que precisa ser evidente na nossa vida. Nós precisamos entender o verdadeiro avivamento para a gente não se entregar a qualquer avivamento fajuto, sabe, irmãos, aquilo que é supérfluo, passageiro, não, porque Paulo diz que é permanente. Todo avivamento que há ausência de algo desse tipo, irmãos, fica assim, ó, vai, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E nós precisamos, irmãos, decolar, subir e alcançar o que Deus quer fazer para esse tempo. E foi você que Ele escolheu para isso. É de você, irmãos, que a Bíblia diz que nos últimos dias Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Meu Deus!